Mas neste momento nós vamos fazer alguma coisa em relação à Groenlândia, gostem eles ou não. Porque se não fizermos, a Rússia ou a China vão assumir o controle da Groenlândia. E nós não vamos ter a Rússia ou a China como vizinhas. Há destroyers russos, há destroyers chineses, e ainda maiores. Nós não vamos permitir que a Rússia ou a China ocupem a Groenlândia, e é exatamente isso que eles vão fazer se nós não agirmos. Então nós vamos fazer alguma coisa com a Groenlândia, seja da forma amigável ou da forma mais difícil. O presidente Donald Trump acaba de tomar uma medida sem precedentes. Ele quer anexar a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Ele nomeou o primeiro enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia, com a missão de tornar a Groenlândia parte do Sepii-Messiskiwa. A secretária de imprensa da Casa Branca não descartou o uso da força militar para isso. A Dinamarca, país proprietário da ilha, está furiosa, afirmando que um ataque à Groenlândia significaria o fim da OTAN. Mas a questão não se resume apenas aos Sepii e à Dinamarca. É muito mais ampla. A ação de Trump é direcionada principalmente à China e à Rússia. Ele quer contrariar as ações deles no Ártico para garantir o domínio dos Sepii nessa região cada vez mais vital para a Rússia. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Comecemos com o argumento oficial de Trump. Falando do Air Force One, o presidente foi direto. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, não por causa dos minerais. Se você observar a Groenlândia, ao longo de toda a costa, verá navios russos e chineses por toda parte. Precisamos dela para a segurança nacional. Temos que tê-la. Além disso, a Groenlândia ocupa uma posição extraordinariamente estratégica, bem entre a América do Norte e a Europa, no coração do Ártico. Para os Estados Unidos, a Groenlândia já funciona como uma torre de vigia no norte. Em 1951, os Estados Unidos construíram a base espacial de Bedouin na Groenlândia, a base militar mais ao norte operada pelos Estados Unidos. Essa instalação permite que Washington monitore ameaças potenciais, rastreie mísseis e mantenha vigilância constante sobre as atividades russas. Mas agora, eles querem ir ainda mais longe e realmente tomar posse do local. E esta não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam adquirir a Groenlândia. Os Estados Unidos tentaram comprá-la pela primeira vez em 1867 e novamente em 1910. Em 1946, o presidente Truman ofereceu à Dinamarca os 1 milhão pela ilha. No entanto, o negócio nunca se concretizou. Foi somente em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, que a ideia voltou a ser discutida. E agora, com a nomeação deste enviado especial, ele inicia a quinta investida séria dos Estados Unidos. Em março de 2025, Trump disse ao Congresso: "Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional, e acho que vamos consegui-la de um jeito ou de outro." O comandante dinamarquês do Ártico, Søren Anderson, disse a repórteres: "Acho justo dizer que a Rússia vem se fortalecendo no Ártico nos últimos 20 anos. E a Rússia é uma superpotência regional no Ártico, e creio que podemos ver isso no Estreito de Bering, entre o Alasca e a Rússia, onde realizam operações que nunca vimos antes. Vemos que trabalham em conjunto com navios da Guarda Costeira Chinesa e assim por diante. E isso nos leva ao motivo pelo qual a China e a Rússia têm demonstrado tanto interesse nessa ilha gelada há décadas. Enquanto o mundo se ocupava em discutir a obsessão de Trump pela Groenlândia, a China vinha tentando, discretamente, estabelecer uma presença na ilha há quase 2 décadas. E a postura agressiva de Trump ameaça frustrar completamente esses planos. O interesse da China pela Groenlândia não surgiu da noite para o dia. Tudo começou em 2005, quando o primeiro-ministro da Groenlândia, Hun Sen, visitou a China, o primeiro sinal importante de que Pequim estava atenta à situação. Em 2011, o ministro da Indústria e Recursos Naturais da Groenlândia viajou para a China e foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. Em 2012, a China deu um passo além quando Xu Xiaoyu, ministro de Terras e Recursos da China, visitou a Groenlândia. No entanto, as verdadeiras ambições da China ficaram claras em 2016. O governo da Groenlândia colocou à venda uma antiga base naval chamada Grundal. A base havia sido desativada em 2014 e as forças armadas dinamarquesas não precisavam mais dela. Uma mineradora chamada General Nice Group demonstrou interesse em comprá-la, mas a Dinamarca vetou o negócio discretamente. Por quê? Porque o General Nice Group é originário da República Popular da China. O primeiro-ministro dinamarquês, Lou Rasmussen, interveio, contatou secretamente líderes políticos e os convenceu a retirar a base do mercado. De repente, a Dinamarca encontrou novas razões militares para manter a base, mesmo tendo discutido sua demolição apenas alguns meses antes.
O motivo era que a Dinamarca jamais permitiria que a China conquistasse uma posição estratégica na região do Ártico. E estava ficando cada vez mais claro que esse era, de fato, o objetivo da China. Em 2018, a China publicou seu primeiro livro branco sobre política para o Ártico, onde se descreveu como um estado quase ártico. E mesmo estando a 1.450 quilômetros da região ártica, busca pretextos para se envolver. Na Groenlândia, a China tentou aproveitar todas as oportunidades possíveis. Em 2018, quando a Groenlândia anunciou planos para expandir 3 aeroportos internacionais, o maior projeto de obras públicas da história do país, a construtora estatal chinesa CCCCC ofereceu-se para cobrir todo o custo de $300 milhões. A Dinamarca reconheceu o risco de segurança que isso representava e optou por financiar 1/3 do projeto. A China retirou sua oferta. Além disso, a China esteve envolvida em 4 grandes projetos de mineração na Groenlândia, cada um concebido para garantir recursos críticos. O maior deles é o projeto Cavanfield, que se concentra na mineração de elementos de terras raras. Somente o complexo de Canfield poderia suprir cerca de 15% de toda a demanda mundial por terras raras. Há também o projeto Isua para a mineração de minério de ferro, financiado integralmente pela General Nice. O projeto Veno para cobre, apoiado por uma empresa chinesa, e o projeto Catron, focado em zinco, chumbo e cobre, gerenciado por uma empresa chinesa. Mas a China começou a enfrentar duros golpes. Em 2021, a Groenlândia revogou a licença da General Nice, depois que a empresa descumpriu repetidamente os prazos acordados para o projeto da mina de Isua. O projeto de mineração de Cavanfield foi paralisado no mesmo ano, após a eleição do partido Inuit Atakat. Eles haviam prometido bloquear o projeto por conter urânio e estar muito próximo de áreas residenciais. E agora, de acordo com um relatório recente do Centro Nacional Sueco para a China essencialmente abandonou a Groenlândia. A presença chinesa na Groenlândia não é mais tão forte quanto costumava ser. Mas a investida agressiva de Trump na Groenlândia representaria o golpe final em quaisquer ambições chinesas ainda existentes no Ártico. E isso é mais importante do que pode parecer. À primeira vista, a Groenlândia pode parecer um gigantesco posto avançado inóspito. 80% da ilha está coberta de gelo e abriga apenas 57 mil pessoas. O que poderia tornar este lugar tão valioso? Bem, a resposta se resume a 3 coisas: localização, recursos e futuras rotas comerciais. Primeiro, os recursos. A Groenlândia é extremamente rica em recursos naturais inexplorados. Estima-se que a ilha possua grandes reservas de petróleo, gás natural, ouro, diamantes, urânio e, principalmente, elementos de terras raras. Esses minerais são essenciais para a produção de tecnologias modernas, incluindo celulares, carros elétricos, turbinas eólicas e equipamentos militares avançados. Atualmente, a China domina o mercado global de terras raras, controlando cerca de 60% da produção mundial e quase 90% do processamento. Para os Estados Unidos, reduzir essa dependência é uma prioridade estratégica. A Groenlândia representa uma oportunidade rara de diversificar o fornecimento desses materiais críticos fora da esfera de influência chinesa. Mas os recursos são apenas parte da equação. O verdadeiro valor estratégico da Groenlândia está em sua localização. À medida que o gelo do Ártico derrete, novas rotas marítimas estão surgindo, transformando completamente o comércio global. E a Groenlândia está posicionada no centro desse novo mapa. Atualmente, navios utilizam o Canal do Panamá ou o Canal de Suez para o comércio entre Europa e Ásia, rotas longas e caras. As rotas árticas podem ser de 30% a 50% mais curtas. Quando ficarem livres de gelo, utilizá-las será uma escolha óbvia. A Groenlândia seria crucial para controlar e proteger essas rotas. Para a China, a navegação pelo Ártico ajudaria a resolver o chamado Dilema de Malaca. Cerca de 80% do petróleo importado pela China passa pelo Estreito de Malaca, um ponto extremamente vulnerável para sua segurança energética. Rotas árticas reduziriam essa dependência. Por isso, a China criou o projeto Rota da Seda Polar, parte da iniciativa Cinturão e Rota. A ideia é usar as rotas mais curtas do Ártico para conectar a Ásia, a Europa e a América do Norte. Porém, Pequim sabe que precisa cooperar com a Rússia para alcançar esses objetivos. Isso porque a Rússia é a potência dominante no Ártico. Moscou vem expandindo suas capacidades militares na região há 2 décadas. O presidente Vladimir Putin transformou o domínio do Ártico em um pilar central da estratégia nacional russa.
A Rússia aposta no desenvolvimento da Rota Marítima do Norte como o caminho mais curto entre a Europa e a região Ásia-Pacífico. A Frota do Norte, sediada no Mar de Barents, concentra cerca de 2/3 do poder naval russo, com aproximadamente 80 navios operacionais. Em 2013, essa frota incluía cerca de 35 submarinos, 6 cruzadores de mísseis e o navio-chefe Pyotr Veliki, um cruzador nuclear de mísseis guiados. Além disso, a Rússia opera a frota de quebra-gelos mais poderosa do mundo. São 6 quebra-gelos nucleares, incluindo o 50 Let Pobedy, o maior do mundo, além de 19 quebra-gelos a diesel. Há planos para a construção de mais 6 unidades. A Rússia também criou unidades militares treinadas especificamente para combate no Ártico. Em 2015, a Rússia construiu uma grande base da Guarda de Fronteira do FSB na ilha Alexandra Land, capaz de abrigar 150 soldados por até 18 meses sem necessidade de reabastecimento. Atualmente, a Rota Marítima do Norte movimenta 1,5 milhão de toneladas por ano. O governo russo espera que esse volume aumente 10 vezes. Estimativas apontam que a carga anual pode chegar a 85 milhões de toneladas até 2030, representando até 1/4 de todo o comércio entre Europa e Ásia. No Fórum Internacional do Ártico, realizado em Murmansk, Putin comentou diretamente o interesse de Trump pela Groenlândia. Ele afirmou acreditar que Trump fala sério e que os Estados Unidos irão avançar sistematicamente seus interesses geoestratégicos, militares, políticos e econômicos na região. Putin afirmou que o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia não é algo novo nem surpreendente. Segundo ele, Washington vem demonstrando ambições territoriais na região desde o século XIX. O que mudou agora é que essas ambições estão se tornando muito mais explícitas e assertivas. Ele também destacou que a Groenlândia se tornou um elemento-chave na rivalidade geopolítica global. Com o degelo do Ártico, a região deixa de ser uma periferia congelada e passa a ocupar um papel central nas disputas entre grandes potências. A Dinamarca, por sua vez, encontra-se em uma posição extremamente delicada. Como membro da OTAN, depende fortemente da proteção dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo precisa defender sua soberania e a integridade territorial do Reino da Dinamarca, que inclui a Groenlândia. Autoridades dinamarquesas deixaram claro que a Groenlândia não está à venda e que qualquer tentativa de anexação seria inaceitável. Líderes europeus também manifestaram apoio à Dinamarca, alertando que uma ação desse tipo poderia gerar uma crise sem precedentes dentro da OTAN. Enquanto isso, a própria Groenlândia vive um debate interno complexo. Embora seja parte do Reino da Dinamarca, a ilha possui amplo grau de autonomia e um movimento crescente que defende a independência completa. Muitos groenlandeses veem com desconfiança tanto as ambições americanas quanto chinesas. Para alguns líderes locais, o interesse estrangeiro representa oportunidades econômicas. Para outros, trata-se de uma ameaça direta à soberania, ao meio ambiente e ao modo de vida tradicional da população inuit. Nos Estados Unidos, a proposta de Trump também gera controvérsia. Críticos afirmam que a ideia é irrealista, politicamente explosiva e potencialmente desastrosa para as relações com aliados europeus. Ainda assim, apoiadores veem a Groenlândia como um investimento estratégico de longo prazo. Independentemente de como essa disputa evolua, uma coisa é clara: o Ártico deixou de ser uma região marginal e se transformou em um dos principais tabuleiros da geopolítica do século XXI. E a Groenlândia está no centro dessa nova corrida por poder, recursos e influência global. E agora eu quero saber de você. Você acha que os Estados Unidos realmente deveriam tentar assumir o controle da Groenlândia? Isso é uma questão de segurança global? Ou uma jogada arriscada que pode abalar alianças históricas? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque esse debate está só começando e a sua visão faz parte dele. Se você gostou dessa análise, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa disputa que pode redefinir o equilíbrio de poder no mundo.